Chegamos a mais um 8 de janeiro. Vou te contar uma coisa bastante pessoal. Até o 8 de janeiro de 2023, aquela mentira, né? Aquela farsa, aquela emboscada que armaram para nós. 8 de janeiro, duas boas datas eu tenho para celebrar nesse 8 de janeiro, nesse momento, né? 8 de janeiro, dia do casamento dos meus pais. Hoje completariam 54 anos. Meu pai faleceu há 10 anos. E eles já haviam se separado já em 1996, né? Completariam hoje 54 anos de casado. Meus pais, até no grupo da família, daqui a pouco eu coloquei, graças a essa data, nós estamos aqui. Eu escrevi no grupo da família, pela gratidão que nós precisamos ter, né, por esses que nos trouxeram até aqui. E eu, desde garoto, e isso por conta da minha mãe, da dona Eunice, nós ouvimos muito Elvis Presley, né? E hoje Elvis completaria 91 anos. Nasceu em 8 de janeiro de 1935, o rei do rock. Até 8 de janeiro de 2023 era isso. A gente lembrava dessas duas datas com muito carinho. Naquele domingo, 8 de janeiro de 2023, eu confesso que eu havia sido informado que algo poderia acontecer do ponto de vista, não, um movimento em Brasília, mas jamais imaginei que seria uma emboscada, né? E quando eu liguei a TV à tarde, nós éramos filiados à Rede Jovem Pan, assistindo a Jovem Pan e os acontecimentos, eu confesso que eu passei a viver um luto. E tanto é que no dia seguinte, na segunda-feira, 9 de janeiro, aqui, nessa rádio, nesse estúdio, eu não sabia se eu colocava a bandeira aqui atrás, eu não sabia, dúvida, eu coloquei, se eu executava o hino nacional, para não parecer provocação. Olha o momento que vivemos. Doutor Ezequiel, está pronto, Edson? E no meio disso tudo, famílias destruídas, vidas destruídas. E eu começo a minha jornada hoje conversando com o doutor Ezequiel Silveira, que ao lado de doutora Carolina Siebra e doutora Gabriela Ritter, compõem a ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Doutor, bom dia, obrigado por conversar conosco. Mais um 8 de janeiro, doutor. E a gente ainda lutando pela liberdade de inocentes. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Pitoli. Bom dia a toda a audiência da Rádio Auriverde. É isso, né? Hoje é o dia que marca o início do 4º ano de toda essa situação. Eu acho que nenhum de nós imaginava que, a partir do dia 8 de janeiro de 2023, as nossas vidas mudariam tão drasticamente. E quando eu digo as nossas vidas, não falo apenas das nossas vidas enquanto advogados, das vítimas, das famílias, das pessoas sérias que pensam no nosso país, como é o seu caso, o caso da Rádio Auriverde, mas de toda a nossa nação. O 8 de janeiro marca um momento que houve uma virada de chave em que se concretizou, de fato, um golpe. Só que não é aquele golpe da narrativa do Supremo Tribunal Federal, do governo Lula, da velha imprensa. Um golpe que foi dado a partir ali das eleições de 2022, com uma condução absolutamente parcial por conta do TSE, e que se concretizou no 8 de janeiro, quando uma manifestação popular, pacífica, se tornou um momento ali de confronto com algumas poucas pessoas que estavam ali cometendo crimes. E aí, a partir daí, a gente vem vivendo esse verdadeiro pesadelo nesses últimos 3 anos, lutando, tentando trazer a justiça, tentando trazer a verdade, porque a justiça só pode vir através da verdade. E hoje a gente tem mais esse marco, né? Inicia-se o 4º ano de luta. Nós gostaríamos muito, muito, muito de estar aqui hoje para dizer: esquecemos aquilo que ficou para trás, aquilo foi só um momento difícil na nossa trajetória, na nossa vida, na história da nossa nação, mas que hoje já está tudo resolvido, as pessoas já estão em casas,
quem estava encarcerado foi liberado, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas da mesma forma, como nós continuamos lutando em 8 de janeiro de 2024, 8 de janeiro de 2025, a partir de 8 de janeiro de 2026, nós iniciamos uma nova etapa, mais um capítulo, e vamos continuar lutando para que, quem sabe, em 8 de janeiro de 2027, a gente possa voltar aqui e dizer, graças a Deus, tudo isso passou, temos aí um novo governo, uma nova administração, um parlamento mais à direita, e as coisas vão começar a voltar para o seu lugar a partir de agora. Sabe, doutor, primeiro enaltecer o trabalho da ASFAV, que corajosamente segue lutando por esses injustiçados. E eu tenho uma fala já de há muito tempo, doutor, e eu quero reiterá-la aqui hoje, que é a seguinte: nós temos o Clezão talvez como o símbolo maior dessa injustiça, porque pagou com a própria vida. Só que nós jamais teremos a possibilidade de mensurarmos quantos já morreram em função dessas injustiças. E eu digo, doutor, esposas, maridos, pais, mães, avós, avós, que por tristeza, depressão, doenças desenvolvidas a partir da prisão de seus entes, né, de pessoas queridas, inocentes, longe de casa, presos por 4, 5, 7, 11 meses, a tornozeleira que destruiu a vida de famílias inteiras. A Débora, o Caio e o Rafa, os filhos da Débora do Batom, por exemplo, que sofreram a ausência da mãe. A vida desses garotos, por exemplo, né, a gente não tem condição de dizer se essa vida vai ser uma vida normal daqui a tanto tempo, em função da ferida aberta. Ou seja, nós temos o Clezão como símbolo maior dessa injustiça, doutor, mas jamais conseguiremos mensurar o tamanho do estrago causado na vida de tantos, não é? É impossível, é impossível. E talvez por isso eu admire tanto a família do Clezão, porque hoje nós temos lutado por uma anistia, temos lutado por anulações dos processos, tivemos aí a aprovação da dosimetria, estamos aguardando a sua aplicação para saber quantas pessoas serão beneficiadas, como essas pessoas serão beneficiadas, mas o fato é que, independente do que acontecer, para esta família não haverá mais solução. E assim como para todos aqueles que tiveram um ente querido seu que se perdeu no meio dessa caminhada. Nós acompanhamos diariamente a história dessas pessoas, então nós sabemos de filhos que não puderam comparecer ao funeral da mãe, nós sabemos de histórias de pessoas que estão exiladas, que perderam entes queridos aqui no Brasil e por isso não puderam estar presentes nesse último adeus, pessoas que de fato adoeceram de tristeza, pessoas idosas, que não conseguiram conviver com essa situação. Né? Mas, Pitoli, o que nos motivou a entrar nessa causa e a trabalhar por estas pessoas foi ouvir as suas histórias. Desde o dia 9 de janeiro, lá na Academia da Polícia Federal, quando nós passamos a noite ali com as pessoas, ouvindo cada um, ouvindo o que estava acontecendo e descobrindo as arbitrariedades que haviam sido cometidas, nós entendemos que aquilo ali era uma missão que Deus estava nos dando para tentar trazer a justiça para aquelas pessoas. E é por isso que a gente tem lutado, porque é difícil você participar de audiências como a gente participou ali no Supremo Tribunal Federal e ver um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que trabalhou a vida inteira ser tratado como um criminoso e a pessoa se derramar em lágrimas pela dor da injustiça e das violações que sofreu. Pessoas chorando porque não porque eles sofreram também, mas porque viram idosos tendo que fazer suas necessidades na escadaria de ônibus em movimento quando houve aquele sequestro ali no dia 9 de janeiro. Então, essas histórias, essas pessoas é o que nos motiva, é o que nos mantém, apesar de todas as dificuldades, de tanta perseguição, de tanto medo que muitas vezes a gente sofre, mas a gente precisa continuar. E a gente só agradece a Deus por colocar pessoas do nosso lado que fazem essa caminhada um pouco mais leve. A doutora Gabriela, que é a presidente da associação, a doutora Carol, doutor Sebastião, Pitoli, todas as pessoas de bem
desse país, que podem não fazer muito, mas fazem aquilo que é mais importante, que é o que nos sustenta, que é orar e pedir a Deus que mude a história da nossa nação, e eu creio que essa mudança já está próxima. Doutor, e nós temos um placar que ainda é muito desfavorável, que é o placar das pessoas presas, refugiadas, tornozeladas, condenadas. E eu me lembro apenas de um dos números, o senhor pode me corrigir, caso eu esteja enganado, por gentileza, mas eu me lembro do número de 144 pessoas presas agora. Não sei se esse número confirma, mas imaginar que nós temos ainda hoje, né, 3 anos depois, 144 pessoas detidas em cárcere, longe, privadas da liberdade. Isso é para incomodar qualquer um que tem um mínimo de empatia, doutor. Esse número está correto? Sim, essa é a última informação que o STF passou. Somente o Supremo Tribunal Federal tem esses dados consolidados, então a gente se baseia nas informações que eles passam, que eles divulgam. E a última informação é que há 144 pessoas presas. Há ali uma variação, porque às vezes uma pessoa é solta, outra é presa, então, mas gira aí em torno de 150 pessoas que estão presas nos presídios. Mas a gente precisa somar a esse número as centenas de pessoas que estão exiladas, presas fora do seu país. Exato. Pessoas que não podem voltar para suas casas, que estão vivendo em um lugar distante, longe das suas famílias, ou em um idioma que não conhecem, com pessoas que muitas vezes são hostis a si, e temos que somar as pessoas que estão de tornozeleira eletrônica, privadas de trabalhar, privadas... Essa semana, agora no Natal, a gente fez um monte de pedidos para as pessoas poderem viajar, visitar suas famílias, passar o Natal com suas famílias negados. Então, assim, não são os casos mais graves. Essas 150 pessoas são a nossa absoluta prioridade, porque são pessoas que estão encarceradas, passando as piores das privações. Mas são milhares de famílias que seguem sofrendo. Esse sofrimento nós vimos tentando amenizá-lo ao longo do tempo. Em alguns casos, e a gente precisa também dizer, né, havia 2.000 pessoas presas ali no dia 9 de janeiro. E hoje nós temos 150. Então, continua ruim para quem está preso, mas a gente conseguiu avançar um pouco em relação a outras pessoas. Mas a gente não pode esquecer jamais de quem está no cárcere. E pior, gente que já progrediu de regime, como é o caso do Davis Baek, do Charles Rodrigues, pessoas que já foram para o semiaberto e continuam presas, sem perspectiva. A gente pede uma transferência da pessoa, o ministro vai lá e nega para estar próximo da sua família. Então, é muito difícil. Essas histórias nos comovem, nos revoltam, mas também nos impulsionam a continuar trabalhando. E, se Deus quiser, em breve, essas 150 pessoas também vão para casa. Doutor, eu não quero, em nenhum momento, tirar a esperança de forma alguma, mas a gente precisa olhar para o nosso, e eu não tenho nenhum problema em admitir e tratar dessa forma, o nosso inimigo, né? Ontem, conversando com pessoas queridas minhas, eu disse, olha, a gente tem a história, a gente tem Herodes, né, que matou as crianças ali em tempo de Jesus, quando Jesus nasceu. Nós temos, em tempos agora mais recentes, Hitler, Mao Tse Tung. A gente tem personagens, né, da história, maldosos, perversos, que ultrapassaram todos os limites, mas a gente tinha ali nos livros de história. Eu confesso que eu jamais imaginei, em vida, conhecer alguém que eu pudesse comparar a estes. E, infelizmente, hoje, eu preciso estabelecer essa comparação de alguém que perdeu todos os limites e tem prazer, nitidamente prazer, em assistir à destruição de vidas. O presidente Bolsonaro precisando de atendimento médico só 24 horas depois a autorização, né? Agora essa história do CFM, enfim. Nós, em algum momento, doutor, eu confesso para o senhor, ao longo desses últimos anos, eu imaginei que era a última linha, a última faixa que limitaria as ações desse algoz. E não é que não tem fim? Doutor, eu nunca imaginei assistir em vida, né, algo que a gente acompanhou em livros de histórias, tanta maldade, tanta perversidade, de uma ação que aparentemente não tem fim, doutor. Pitoli, a palavra que eu posso lhe dar, e a toda a nossa audiência da Rádio Auriverde, que também se sente um tanto quanto desesperançosa nesse momento, é que o que os regimes comunista,
hitlerista, de Mao Tse-tung, nazismo, fascismo, o que todos esses regimes têm em comum é que todos eles caíram. Todos os regimes que fizeram atrocidades, que cometeram atrocidades na história da humanidade, caíram. A justiça chega, a verdade chega. Mais tempo, menos tempo, isso vai acontecer. É impossível que a injustiça prevaleça, porque nós vivemos em um mundo que o padrão moral é um padrão de justiça. Então, em um determinado momento, seja, aí eu não vou entrar nessa seara filosófica de os motivos ou porquê, como que as coisas acontecem, mas simplesmente acontece. E cito um exemplo, ontem essa decisão de Alexandre de Moraes a respeito do CFM. Isso vai levar a uma revolta da classe médica. Isso vai levar a pessoas pararem para refletir, médicos de esquerda que defendiam o regime e que vão parar agora para pensar e vão falar, peraí, isso está longe, isso está indo longe demais. E é esse tipo de conscientização, esse tipo de visualização que a sociedade começa a ter do que está acontecendo, porque, Pitoli, eu vou te dizer, o que nós estamos vivendo aqui, esse nosso luto, essa nossa revolta, isso aqui é dentro da nossa bolha. Quem está lá fora trabalhando no dia a dia, que não acompanha a política no dia a dia, as pessoas têm muita dificuldade de absorver essas informações. Então, por isso que é esse nosso trabalho diário, de mostrar, de falar, de às vezes dar uma entrevista, a gente dá entrevista para a velha imprensa, aí a gente é criticado, porque a gente precisa mostrar para a sociedade o que está acontecendo, porque só assim vai gerar uma mobilização e uma mudança nesse cenário. Eu acredito que vai haver uma mudança, mas essa mudança só vai acontecer a partir das nossas ações e do nosso trabalho. Então, a gente, enquanto advogado, aprende muito cedo. O nosso trabalho é de meio, é de pedir, é de trabalhar. O resultado não é com a gente. Isso aí é um juiz que vai decidir, é uma circunstância que vai resolver, mas o nosso trabalho precisa ser feito, porque se o nosso trabalho não for feito, aquela situação jamais se resolverá. Então, vamos continuar trabalhando e eu tenho certeza que a gente vai consertar o nosso país. Doutor, eu só queria fazer uma última participação do senhor agora, até em função do horário, sei da agenda do senhor. Nós temos hoje uma super live a partir das 14 horas. Nós vamos emendar aqui a live do Jornal da Auriverde. Nós vamos emendar, vai tudo uma live só, e a partir das 2 da tarde, mais uma super live para lembrar esse golpe do 8 de janeiro, que não fomos nós quem demos esse golpe. Então, a partir das 2 da tarde de hoje até as 10 da noite, tem mais uma super live do 8 de janeiro, né, doutor? É isso, Pitoli. Nós agradecemos o apoio da Rádio Auriverde, que vai retransmitir a nossa super live. Nós estaremos lá a partir das 14 horas até as 22 horas, com familiares, juristas, parlamentares, jornalistas, pensando como que nós vamos resolver essa situação. Muitas pessoas nos disseram, lá fazer live não adianta, temos que ir para a rua. Nós vamos para a rua, tá? O doutor Sebastião acabou de convocar uma manifestação próximo domingo, lá na Antena de TV, em Brasília. Nós vamos estar lá reunidos e vamos fazer uma manifestação pelos presos do 8 de janeiro, pelas injustiças que estão sendo cometidas, por exemplo, contra o presidente Bolsonaro, que está ali sendo torturado no cárcere da Polícia Federal. Mas a gente precisa pensar em como resolver, e esse pensamento precisa ser público. As pessoas reclamam que muitas vezes os políticos, as autoridades, as cabeças pensantes resolvem as situações ali no privado e chegam com uma solução pronta. Não, nós estamos fazendo aqui uma live pública para nós debatermos e discutirmos publicamente o que é que a gente vai fazer para salvar a nossa nação de toda essa situação. Mas, acima de tudo, essa live também é para que esse dia não seja esquecido. Esse tema que a gente escolheu para essa live desse ano, ele é um tanto quanto irônico, Pitoli, porque esse é o mesmo tema que o STF escolheu para fazer o seu eventinho lá, junto com o governo Lula, que eles vão fazer hoje. É um dia para não esquecer. De fato, nós concordamos. Inclusive, nomeamos a nossa live também, com um dia para não esquecer. Só que os motivos são diferentes. Enquanto para eles, o dia para não esquecer é por conta de uma narrativa, é por conta de uma situação que eles criaram para se perpetuar no poder. Nós não queremos esquecer o 8 de janeiro, porque foi o dia da infâmia, o dia em que pessoas inocentes foram presas, o dia seguinte em que pessoas inocentes foram sequestradas, em que a injustiça se instaurou nesse Brasil. E todo 8 de janeiro nós vamos marcar esta data, seja para buscar soluções como nós estamos fazendo hoje,
seja para celebrar a vitória contra a injustiça, como eu acredito que nós faremos a partir do ano que vem. Então todos estão convidados a partir das 14 horas no canal da Asfave, aqui no canal da Auriverde, no canal da Cristina Grêmio. Haverá vários canais aí no YouTube que estarão transmitindo essa Super Live. Você é nosso convidado para participar. E eu estarei no comando da Super Live das 16 às 17 horas, das 17 às 18, Silvio Navarro. Então hoje não tem o Radar à Tarde com o Silvio, que estaremos participando efetivamente da Super Live do 8 de janeiro. Obrigado, doutor. Boa sorte para o senhor ao longo do dia, que será um dia intenso para todos aí das FAV. Eu que agradeço, Pitoli. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Doutor Ezequiel Silveira conosco. Então, lembrando hoje, 2 da tarde, a gente vai emendar tudo aqui. Vai sair do Jornal da Auriverde já direto para a Super Live, né, tratando do 8 de janeiro, né, mostrando quem deu o golpe, né, do 8 de janeiro de fato. Então, logo mais, teremos a Super Live começando às 2. Eu estarei na bancada das 16 às 17 horas. Silvio Navarro, das 17 às 18 horas, a participação da família Auriverde, contribuindo para a Super Live, para essa discussão, né, para a gente tentar encontrar um caminho para os absurdos que estão acontecendo no Brasil desde o dia 8 de janeiro de 2023. Obrigado, Edson. É um absurdo, né? A gente imaginar que a gente está aqui falando ainda de 144 pessoas presas, tantos refugiados que estão fora do Brasil agora, a prisão do presidente Bolsonaro, dos militares, né, como nosso querido Walter Braga Neto, meu amigo Walter Braga Neto, do general Augusto Heleno, de Almir Garnier, do gigante Anderson Torres. Não posso me esquecer, ali tem uma família linda, né? A Flávia, as meninas. Não posso me esquecer jamais de Anderson Torres. Felipe Martins, que tem agora a dona Cláudia e seu Carlos Antônio sofrendo com a falta de notícias com relação ao filho, que foi tirado do presídio de Ponta Grossa, levado para o presídio de Curitiba, na dúvida se vai ser transferido para Papuda. Ou seja, nós precisamos encontrar o caminho da pacificação, o caminho da justiça. Nem que para isso a gente tenha que lutar. E lutar até a última gota de sangue. Porque se... Agora há pouco nós veiculamos aqui o hino da Proclamação da República. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. No hino nacional, verás que um filho teu não foge à luta. E aí? Né? A gente está esperando o quê? O quê? Vamos em frente.